Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre o luto, sobre o vazio existencial que surge em nossas vidas diante do término de um relacionamento. É comum que quando nós resolvemos por um ponto final em um relacionamento, que nós imediatamente queremos preencher esse vazio. Nós temos dificuldade de lidar com esse vazio que surge diante de uma separação. Normalmente, nós não conseguimos vivenciar esse luto de forma adequada. Até porque nós vivemos em uma sociedade que cobra o tempo todo que nós tenhamos determinados comportamentos que não são satisfatórios às nossas necessidades. E um desses quesitos, muitas vezes exigidos pela sociedade, é que nós superamos com muita facilidade a nossa dor, a nossa angústia, o nosso sofrimento. Então, diante de uma separação, nós não podemos nos recolher, ficar triste, chorar, ficar infeliz, não querer falar sobre o assunto. A sociedade não permite que nós tenhamos esse momento tão necessário para o nosso autoconhecimento, para a nossa autodescoberta, para nós analisarmos o que é que aconteceu para que a relação não fluísse, que tivesse o término que teve. Então, nós precisamos entender que muitas vezes esse momento será de suma importância para que nós não repetimos os mesmos erros em outra relação. Quando nós preenchemos esse vazio, porque nós não sabemos lidar com as faltas, com as ausências, com as nossas necessidades, nós acabamos negligenciando a nós mais uma vez. E, às vezes, colocamos a culpa no outro, quando, na verdade, essa culpa é exclusivamente nossa, que não vivenciamos aquele luto, aquele momento de vazio para o nosso próprio autoconhecimento, para a nossa superação, para a compreensão daquilo que nós vivemos. Então, que você possa se olhar com mais amor, com mais compaixão e ter a responsabilidade de vivenciar aquele momento que é tão importante e necessário para a sua evolução, para o seu crescimento. Nós precisamos parar diante de uma situação em que nós estamos rompendo ciclos e ver quais são os males que foram vivenciados naquela relação e que são necessários que nós estejamos mais atentos, que nós possamos estar reavaliando os nossos comportamentos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos em relação a um compromisso com outra pessoa. Então, é importante que esse momento em que você está só, que seja um momento de reflexão, de avaliação. Não adianta você querer suprir aquele momento de vazio, de solidão, porque você tem medo de lidar com a dor, com o sofrimento, com a angústia, com a tristeza, com emoções que naquele momento você
evita, mas que posteriormente você vai vivenciar de forma repetida em outra relação. Então, não abra mão desse momento em que você precisa se redescobrir, que você muitas vezes vai precisar reavaliar alguns dos seus comportamentos, das suas atitudes na relação a dois. Nós precisamos aprender a lidar com aquilo que também nos causa desconforto. Às vezes, com medo de ter sintomas ansiosos, de ficar vulnerável a determinada situação, nós tomamos atitudes e que não nos prepara para um possível relacionamento de forma que seja mais benéfica e saudável. Então, que você não se permita se negligenciar e se tornar uma pessoa vulnerável por conta das exigências, muitas vezes, que a sociedade cobra de nós, mas que você permaneça sozinha o tempo que você julgar necessário, vivenciando a sua dor, a sua tristeza, o seu sofrimento, para que você consiga adquirir o autoconhecimento necessário para não repetir outros padrões em outras relações e que você possa estar mudando de parceiros, mas sempre vivenciando os mesmos problemas. Às vezes nós precisamos fazer uma autorreflexão para que nós não repetimos as mesmas situações em outros momentos com outras pessoas. Nós precisamos parar de aceitar e atender às expectativas de uma sociedade, mas ver o que realmente é necessário e importante para o nosso bem-estar, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução quanto pessoa. Aquilo que realmente vai contribuir de forma significativa para a nossa felicidade, para o nosso desenvolvimento. Nós precisamos acolher os nossos sentimentos também negativos e desconfortáveis. Nós precisamos ter compaixão com a nossa dor, com a nossa tristeza, com as nossas ausências, com as nossas faltas e não preencher de forma a aliviar os sintomas desconfortáveis daquele momento. Nós precisamos ir em busca de emoções, de conhecimentos que sejam duradouros e não parciais. Um abraço carinhoso e boas reflexões.